O que eu quero dizer é que às vezes parece que o Porto nunca lá chegou, mas chegou, não chegou tantas vezes ao vento quanto queria, mas há lances que vão para fora, e que estavas a falar do lance esta questão de serem enquadrados, correto? Sim. Era isso. Não faz um único na segunda parte enquadrado estatisticamente. E nos últimos 14 jogos, Nuno, o Porto não conquistou 2 vitórias consecutivas. Sim, é uma das questões que podemos apontar ao Porto atual, é essa falta de regularidade que é preciso para a equipa ir ganhando confiança. Nota-se que Anselmi ainda não encontrou o seu 11 base, não é? Apesar de se calhar agora ali a linha defensiva está, pelo menos ali na zona central, parece-me que está mais estabilizada, com a chegada de Marcano, com a entrada de Marcano e com Otávio de um lado e Noam Pérez de outro. Apareceu o João Mário a jogar mais à frente, desta vez em Braga, com o Martim Fernandes eu acho pelas necessidades também. Sim, pelas, teve a ver nós pelas dificuldades nós em fazer no o 11 que fizemos também não nos lembramos desta hipótese. Nós tínhamos posto Mora e PP estão lesionados. Sim, o Fábio Vieira também não podia jogar. Nós tínhamos posto o William Gomes a jogar e apareceu João Mário lá mais na frente. O Porto não conseguiu criar grandes oportunidades de golo. Há ali um lance que levantou muitas dúvidas, aquele lance do Samu, que poderia ter aberto o jogo, ou poderia ter mudado até o jogo para outro nível. O Braga conseguiu fazer o golo. É de referir que o Braga só mudou, só fez substituições ao minuto 80. O Braga manteve sempre a mesma equipa, a mesma estrutura. Eu acho que teve a ver também com ter-se apanhado a ganhar cedo e depois o Braga tem jogadores que em transição são perigosos, e também acho que assumiu e baixou ali um pouco as suas linhas porque estava a ganhar. O Porto nunca conseguiu, apesar mesmo das mexidas que Anselmi foi fazendo, que tira logo Marcano aos 57 para lançar o William Gomes. Sim. E depois foi o Dani Namazo que entrou, e depois aos 78 fez 3, que foi o Eustáquio, o Zaidu e o Denis Gu. Mas nunca conseguiu, e aí alterou um pouco, passou a jogar lá com dois, mas mesmo assim nunca houve grande perigo do Porto para conseguir dar a volta ao resultado, e senti que o Porto estava com algumas dificuldades para ligar o seu jogo. Acho que Anselmi tem muito trabalho pela frente. Li algumas coisas e ouvi a comparação sobre o que o Porto joga nesta altura e o que jogava no tempo do Vítor Bruno. Não me parece neste momento que haja grandes diferenças. Também saíram Nico e Gonçalo e sim, saiu o Nico e o Galeno. É sem dúvida também duas peças muito importantes. E o Porto ficou, na minha opinião, em termos de plantel e de soluções, mais enfraquecido. E o Anselmi tem lá está, o Barbosa costuma dizer, o trabalhar sobre vitórias dá sempre outro alento e outra confiança, e dá estabilidade. E quando os resultados não aparecem também tudo é posto em causa. Achas que Anselmi pode ser posto em causa para a próxima época? Eu acredito que não, porque pareceu-me ter sido uma escolha da estrutura, da André Vilas Boas, a pensar no futuro. Também acredito. Sabes que o tempo é a coisa mais cara no futebol. Também acredito que quando se pensou nesta mudança, se pensou também no imediato, em que o treinador que chegasse conseguisse também alterar o rumo que as coisas estavam a tomar. Desse impacto é que eu estou a falar. Em relação àquilo que o Porto jogava com o Vítor Bruno, não me parece que neste momento Anselmo tenha conseguido ainda alterar essa forma, não é forma de jogar. Sim, é qualidade, apresentar maior qualidade de exibições em relação ao que o Vítor Bruno apresentava, mas lá está, é um processo, e que no futebol muitas vezes o tempo urge e não se dá tempo ao tempo.
não é? Muitas vezes Sim, também é nos é jogos entre os grandes que às vezes a coisa pode ser mais, não diria mediatizada, mas tem um impacto diferente. Agora vem o Aves, o Estoril Praia, e depois há o Benfica, depois da pausa, logo no início de abril. 6 de Abril. Este jogo com o Benfica, porque tudo que encerra, não é? Porque é no Dragão, porque todos nós sabemos a questão da rivalidade que há, e de repente se Anselmi ganha ao Benfica no Estádio do Dragão, e sempre daquela coisa das últimas impressões que ficam, pode-te dar ali um fogo final, um fogo diferente ao Porto para o final do campeonato. Do outro lado do espectro, um mau resultado no Dragão frente ao Benfica pode agudizar este mal-estar que tu sentes um bocadinho da bancada. Que é normal, Cláudia, que é normal, porque a mudança normalmente obriga-te, quando tu fazes uma mudança, seja ela qual for, e em qualquer clube, esperas resultados imediatos. E eu estou inteiramente de acordo com o Nuno. Acho que a aposta, apesar de ter sido, procurou alterar algo no imediato, mas havia aqui uma lógica futura. Isso foi dito por André Vilas-Boas na apresentação, portanto já exigindo naturalmente para aquilo que faltava. Na altura não foi um atirar a toalha ao chão, assumir claro, que... mas vamos pensar também na próxima época, sem nunca, havendo ainda meia época para disputar. Mas a sabemos verdade, que a forma como tu acabas uma época acaba sempre por condicionar o arranque da outra. Aquilo não é? que tu vais fazendo, e a verdade é os resultados são a realidade é cruel, no sentido que tu começaste esta temática do Porto sobre a questão das 2 vitórias consecutivas que não foram conseguidas, e portanto isto leva-nos... Porque para a Liga só tem uma vitória ao Farense e uma vitória ao Aroca. Mas é muito pouco. Percebes? Tudo o resto são empates e uma derrota com o Braga. Era isso que eu ia buscar isso. É que desde que a Anselmi ganhou, eu concordo inteiramente com o Nuno, a qualidade exibicional não mudou. Os resultados também não. Aliás, rematas menos à baliza, tens menos golos. E isso cria uma desconfiança. Para os adeptos. Agora, é importante, e a tua pergunta também, uma delas ao Nuno, era se o que está a acontecer pode provocar a saída de Anselmi na próxima época, não é? Dizias isto? Sim. Eu também estou com o Nuno, eu quero acreditar que não, porque houve tempo a pensar, quiseram uma mudança, é uma mudança com alguém que tem um sistema de jogo completamente diferente, é uma ideia de jogo que obriga a ter jogadores com algumas características. Mas já se questiona se o plantel, neste momento, os jogadores que ele tem, se dão para essa ideia de jogo. Mas quando tu não ganhas, pões tudo em causa. Isso também, com certeza, mas isto tem a ver com quem manda. Com quem manda tem consciência. Estará a ser preparado já de antemão. Não é? Com quem manda tem consciência que quando contratou Anselmi, esta era a sua ideia de jogo. Eu lembro perfeitamente da conferência, na apresentação, uma das coisas que entusiasmou André Vilas-Boas foi a conversa, foi a ideia de jogo, foi a forma como a abordagem que ele tinha. Agora depois falta o resto, falta a matéria-prima e a matéria-prima que também com quem Vítor Bruno viveu, não é? Portanto, exato, tu não consegues ter, isto é muito simples. Já falamos aqui do Porto relativamente desde o início da temporada, se calhar aquela supertaça criou uma ilusão, mas a verdade é que tu olhavas para o plantel do Porto, e vamos só olhar para os 3 grandes. Eu digo isto desde a primeira hora, é o mais fraco dos 3. E, portanto, quando tu, no início, por questões financeiras, vendes Galeno e Nico, tu não podes... E já não tens Pepe, que era pelo menos um peso pesado. Mas já não está desde a época. Portanto, tu não podes pedir a quem vem, seja ele qual for, um balão de oxigênio também, que era necessário. Portanto, estás a preparar o futuro. Eu sei que para os adeptos o que interessa é o amanhã, ou melhor, é hoje. E nunca são as contas das SADs. O futuro daqui a 3 meses, ou daqui a 6, ou 7, ou 8. Agora, este discurso tem que estar sempre presente por parte de André Vilas-Boas, porque é a única forma que tu tens para daí, de alguma forma, minimizando as coisas. Porque se tu olhas apenas só para o resultado, é como tu dizes, falta de confiança, ninguém acredita, isto é um problema, vão-se buscar 50 mil coisas. Portanto, o Porto vive naturalmente, por força dos seus resultados, uma instabilidade. Estou contigo que faltam 3 jornadas, apesar de tudo estar a 6 pontos, com menos um jogo do Benfica, mas está a 9 do primeiro lugar, faltam 3 jogos, 3 jogos para o Benfica. 2 jogos. O terceiro jogo é o jogo com o Aves, Estoril e Benfica. Exatamente. Mas eu acho que neste momento todos os jogos são importantes e difíceis. Mas a questão é que esse jogo, pela carga que tem, se pode revestir aqui... Mas não adianta de nada. Antes, mas não adianta de nada. Estou com o Nuno, se tu não fizeres 2 vitórias nos próximos 2 jogos.
O que tendo em conta o passado registro. recente, Sim. Portanto, se tu Não não é de tiveres, apostar nisso. sim, isso é E importante depois se são tu jogos fizeres diferentes. duas não é? vitórias. Depois não é? são jogos diferentes. o Estoril em casa aqui na Moreira não é uma pera Não, eu doce. digo que são jogos diferentes. Os O grandes. clássico, Sim. o Porto Jogos Benfica vai ser um jogo diferente do Porto Aves e de outro jogo qualquer. E não tão longe, o Porto exibiu-se bem contra o Sporting em casa. Foi competitivo. Mas são jogos Mas diferentes. são jogos que os próprios jogadores sentem outro tipo Portanto, claro que o Porto está com de problemas. atmosfera e de foco e concentração. O Porto está com problemas, mas os problemas não resultam do resultado deste fim de semana. Não é? Isto Sim. é um problema que já vem de longe e tu não encontras aqui a resolução para ele. Não é? Esta À é que vista é a não, verdade. assim Sim, à vista não, até porque depois, mesmo quando se descobrem alguns miúdos da formação e que podiam ter um papel, Mas olha só- o caso do miúdo Magoa-se, Sim, mas sai também do está, 11, também está. PP que este ano Não, mas tu nunca precisas foi do- PP, para uma melhor integração, digo isto desde sempre, uma melhor integração dos miúdos, a equipa tem que estar a respirar claro. confiança, tem que estar bem, tem que Sim, estar sim, não vais num poder- contexto Não favorável. vais meter sobre os ombros do miúdo essa responsabilidade de mudar Independentemente as de toda a coisas. qualidade que os miúdos possam ter. Num ambiente favorável, o seu crescimento e evolução é muito mais fácil, isso não há dúvidas.